Reverendo Diácono Cláudio, caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, parece que a liturgia de hoje brincam com dois sentimentos que estão sempre presentes no coração humano: alegria e tristeza. O Salmo nos convidou a uma alegria. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Porém, aquele jovem que estava diante do Senhor volta para casa cheio de tristeza. Como assim, não é? Será que a presença de Deus pode entristecer-nos? Bom, primeiramente, vale lembrar-nos daquilo que Santo Tomás de Aquino nos ensina, que a alegria consiste em estar na presença ou na posse daquilo que amamos. Então aqui nós entendemos que a tristeza é a ausência também daquilo que amamos. Aquele jovem volta para casa triste porque ele não ama a Deus. Ele ama a sua riqueza. Ele ama a sua vida. Ele ama a si mesmo. Quando a gente coloca o nosso amor nas coisas que podem acabar, mais cedo ou mais tarde vamos experimentar a tristeza de não tê-los. O dissabor de confiar na nossa humanidade, nas coisas, nas pessoas, porque tudo isso passa. Por isso nós somos, meus irmãos e irmãs, convidados hoje a alegrarmos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Para nos alegrar em Deus, não precisamos de muito esforço, porque Ele fez tudo por nós. Ele foi o primeiro que foi à nossa frente. Foi Ele quem nos salvou, de livre e espontânea vontade. E aí, vamos ao coração da liturgia desta segunda-feira. Ainda que aqui nós estejamos celebrando São Miguel Arcanjo, por isso o padre está com os paramentos brancos, a igreja nos convida hoje a meditarmos sobre algo que a gente fala muito, talvez tenha pouca dimensão: o mistério da salvação. Se eu fosse perguntar para você, o que é salvação? O que você me responderia, hein? Alguns já nem sabem mais o que é salvação e nem entendem a gravidade, o risco do que é viver sem ela, porque as nossas confianças, o nosso olhar está muito apegado a este mundo. Aí vamos lembrar do corpo de bombeiro, né? Salvar é livrar da morte, é livrar de um perigo. Mas a salvação é muito maior, muito mais profunda. É um motivo de grande alegria. Por isso São Pedro falou para nós na primeira leitura: isto será para vós fonte de alegria indizível e gloriosa, pois obtereis aquilo que acreditais, a vossa salvação. São Pedro está falando que a gente vai receber a salvação que cremos, e aí seremos alegres. Mas essa salvação, que não consiste neste mundo, deixa eu traduzir. Somos salvos não quando temos muito dinheiro, muito título, muita pompa. Não somos salvos quando temos muito amigos, quando temos conforto, quando temos saúde. Nada disso é salvação. A salvação consiste em participar da vida divina. A salvação consiste em chegar à plenitude da alegria no céu. Por isso que Jesus diz algo que num primeiro momento nos espanta. Porque quando ele tem que dizer aos que o seguem esta dura verdade, como é difícil um rico entrar no reino dos céus, os apóstolos se desesperam e perguntam para Jesus: então,
quem poderá salvar-se? E a resposta de Jesus é a mais justa. Para os homens, isto é impossível. Fico eu lembrando de Santo Anselmo, que nos recorda de uma de suas obras. Santo Anselmo, um grande doutor da igreja do século XI, numa obra chamada Cur Deus Homo, porque Deus se fez homem. Ele mostra para nós, na justa medida, é impossível que o homem se salve. Nós não temos como sermos os protagonistas da nossa salvação. Porque a gente pensa assim, se formos bons, se fizermos obras boas, nós vamos ser salvos. Porém, fazer obras boas não é a exceção. Fazer obras boas é a nossa obrigação. Nós, enquanto humanos, fomos criados para o bem. Não estamos fazendo nada de extraordinário, amando as pessoas, perdoando, vivendo desapego aos bens materiais. Estamos fazendo o que precisa ser feito. O que a gente pode fazer então? Ora, não existe nada ao alcance nosso que a gente diga e fala assim, porque eu fiz isso, eu mereço a salvação. E isto não se trata de um pessimismo, se trata da compreensão que a dívida, vamos falar de uma linguagem assim, não é? Que a dívida contraída com Deus, ela é muito maior do que os recursos que nós temos para pagar. Quando os nossos primeiros pais no paraíso pecaram, eles causaram uma desordem tão grande que aquilo mesmo que eles ofenderam está para além daquilo que eles têm condição de remediar. Porque, como nos recorda Santo Anselmo, e eu acho que é um modo mais fácil de eu dizer isso para você nesse sol escaldante, não é? Sem eu me delongar muito, toda dívida ela precisa de uma reparação. Toda ofensa ela precisa de uma justificação. Quando um ladrão rouba um carro de uma pessoa, ele comete uma ofensa contra o proprietário do carro. Não é assim? O bem não pertence ao ladrão, pertence a um outro. E ele apropria-se daquilo que não é dele, por um determinado período de tempo. É possível que o ladrão e o proprietário voltem às pazes, cheguem à justiça. Como que isso é feito? O ladrão precisa devolver o veículo, não é? No mesmo estado que encontrou quando roubou, porque se ele estragou, ele tem que consertar e entregar o veículo. Mas o ladrão precisa oferecer uma reparação pelo prejuízo da ausência do carro. Porque, sei lá, se o dono ficou 10 dias sem carro, ele precisa reparar os prejuízos da ausência do carro. Não é só devolver o carro e a justiça está feita. Alguém não pode ter tido dano por causa do mal que eu fiz. Estão conseguindo entender o que o Padre está dizendo? Já já nós vamos chegar na lógica da salvação. Logo ele precisa então arcar com o valor do Uber, do Vale Transporte, que o proprietário teve que tirar do bolso para ir para o trabalho no dia que esteve fora ou estava sem o alcance do carro. Precisa reparar ainda o incômodo da perda do tempo a mais que ele teve que ficar no ponto de ônibus e etc. Então, o juiz, que fosse justo, frente ao arrependimento do ladrão, que não basta simplesmente o arrependimento, vai julgar e dizer: devolva o carro e pague uma multa proporcional ao incômodo que você causou a esta pessoa. Vamos trazer esta lógica para a dívida que o pecado contraiu com Deus. O homem, quando peca, ele
priva Deus daquilo que Deus fez por amor. Ele priva Deus da presença do homem. Isto causa uma desordem, não simplesmente nas coisas criadas. É uma dívida que está para além do homem, porque é uma dívida com a divindade. Tudo que o homem faz de bom, tudo que o homem faz para devolver-se a Deus ainda é insuficiente. Agora fica mais claro para você o porquê que Jesus diz: para os homens isto é impossível. Nós não temos como dar algo além do carro, porque o carro, nesse caso, já é tudo que nós temos, tudo que nós somos. O que você pode dar mais a Deus além da sua vida? E o que você tem mais a dar além da sua própria vida? Entende? Por isso, Deus que amou tanto o mundo, se fez um de nós. Ele pagou a dívida que é nossa. Somente um homem que também é divino pode devolver a Deus algo que está para além da humanidade. Por isso Jesus é o único capaz de nos salvar. Porque ele é um homem, não é? Tem tudo igual a nós. O carro é igualzinho ao nosso. Mas ele é Deus. Ele pode ir além do que nós damos conta de fazer. Disse tudo isso para que a gente aprenda com o apóstolo Pedro na primeira leitura esta verdade que nos contraria. É por graça que nós somos salvos. A salvação não é meritória. Eu não mereço ser salvo. Porque sou padre, porque canto, toco, sou pregador, sou catequista, faço bem, ajudo os pobres. Nós somos salvos porque Deus nos amou por primeiro. E só existe um modo de ser salvo, dispondo-nos a seguir o autor e o consumador da nossa salvação, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Só tem um jeito da gente ser salvo, estendendo as mãos para que Ele coloque em nossas mãos esse grande dom que só Ele pode nos dar. Por isso, a tristeza do Evangelho de hoje está justamente na decisão resoluta daquele homem de não fazer a vontade de Jesus. A pergunta que ele faz é pertinente: o que eu preciso fazer para ser salvo? Como que numa ideia que eu acabei de dizer, equivocada, como se nós fôssemos salvos por nós mesmos. Jesus apresenta o caminho da salvação. Para a gente receber a salvação que Ele deu, não tem outro jeito senão seguir os mandamentos que Deus nos deixou. Jesus não inventou outra moda aqui não. Vocês ouviram o Evangelho, não é? Como é que a gente recebe a salvação que Cristo deu? Ama a Deus sobre todas as coisas, não tome seu santo nome em vão, guarda os domingos em festas, honra pai e mãe, não mata, não rouba, não peque contra a castidade, não levante falso testemunho, não cobice as coisas alheias, não cobice a mulher do próximo. Faz isso e será salvo. Mas o coração do homem não foi feito só para a superfície. Está vendo que o rico está melhor do que muitos de nós, não é? O jovenzinho falou para Jesus uma coisa que me encanta, porque eu não tenho a mesma coragem. Eu olho para mim mesmo, para as minhas mazelas, eu olho no retrovisor da minha história até o presente momento e não tenho a coragem de dizer o que esse homem disse. Eu tenho seguido isso desde a minha juventude. Ah, se eu tivesse seguido isso desde a minha juventude, eu não precisava ir me confessar todo mês. Eu sou padre, mas sou gente, sou pecador. Tem hora que eu tropeço em mim mesmo. E Jesus entendeu o que aquele moço estava dizendo. E por isso brota um sorrisinho nos lábios de Jesus. Porque quando Jesus diz, olha, eu estou diante de alguém que já está salvo, que já está no caminho da salvação, mas que não se contenta com o mínimo,
Jesus olha para ele com amor e diz: então, meu filho, eu entendi o que você quer. Você quer ser santo. Você quer ser semelhante a mim em tudo. Só falta mais uma coisinha. Desapega do mundo. Desapega desta vida, dos bens materiais. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. E aí sim você está pronto para seguir-me. Ora, a salvação já é difícil. Porque ela exige de nós um fiel cumprimento da vontade de Deus, que está expressa nos seus mandamentos. Entendam, não é porque agora a gente seguiu os mandamentos que nós temos méritos de salvação. Não, não, não. É porque nós recebemos a salvação, nós já temos o convite para entrar na festa. Agora eu preciso sair da minha casa e chegar na festa. O convite já está na sua mão. Você não vai conquistar o convite já nos foi dado por Cristo na cruz. E isto a primeira leitura deixou muito claro para nós. São Pedro disse: esta salvação tem sido objeto de investigação e de meditação desde os tempos dos profetas, que procuravam saber a época e as circunstâncias em que ela aconteceriam. Mas bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus dentre os mortos, nos fez nascer de novo para uma herança incorruptível. O que São Pedro está dizendo? Por causa da paixão e ressurreição de Jesus, nós recebemos o convite para a vida eterna. Está na nossa mão. O caminho para chegar até lá com o convitinho, agora é o caminho dos mandamentos. Mas a santidade não é só o cumprimento de uma lei. A santidade a qual todos nós somos chamados exige de nós a humildade para nos desapegar e seguir livremente nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que é difícil um rico entrar no reino dos céus. E não se trata da riqueza capital. Jesus aqui não está falando só da riqueza em dinheiro. Porque você ter 1 milhão na sua conta agora, ou você está devendo 10 mil reais agora, não vai fazer absolutamente diferença nenhuma se você morrer agora. O que Jesus está falando é da riqueza do coração. Um coração cheio de tralha, porque está guardando mágoa, ressentimento, passado demais. Um coração cheio de pessoas, que está cheio de gente aqui que não deveria nem estar ocupando o lugar de Deus. Um coração rico, isto é, um coração soberbo. É difícil de entrar no céu. Porque o céu é dos pequenos. O céu é dos humildes. O céu é de quem se abaixa para que Deus eleve. Aí faz todo sentido a providência de Deus nos apresentar nesta Eucaristia o auxílio protetor de São Miguel Arcanjo. Porque São Miguel Arcanjo é o remédio contra a soberba. Lúcifer, cheio de riqueza, tentou ser aquilo que ele não era. Quis ocupar o lugar de Deus. Assentou-se num trono que não era dele. Miguel, por sua humildade, na sua pequenez, porque na hierarquia angélica há uma discrepância entre Satanás e São Miguel. São Miguel é só um arcanjo. Satanás ocupava um dos primeiros coros dos anjos. Era um anjo em perfeição muito maior que a de São Miguel. Era o que nós chamamos de serafins. Estava na presença de Deus, cuja função era zelar pela glória de Deus. O arcanjo que está lá embaixo ousa dizer algo para alguém que está lá em cima. Quem como Deus? Ora, meus irmãos e irmãs, quando a gente começar a perceber que estamos ricos demais, estamos soberbos demais,
precisamos aprender de São Miguel que a nossa única riqueza é o Senhor. Por isso, nesta tarde, peçamos o auxílio de São Miguel Arcanjo para combater em nosso favor, a fim de que a gente vença este grande inimigo que é a soberba do nosso coração. Que a gente aprenda de São Miguel a desapegar-nos de verdade de tudo aquilo que incha a nossa alma, faz com que a gente perca a nossa forma, e por isso mesmo a palavra é esta, nos deforma. Enche o nosso coração de vaidade, de orgulho, de prazeres, de circunstâncias, e faz com que a gente se entristeça das coisas de Deus. Muitos de vocês já receberam até agora este convite para seguir Jesus. Mas para segui-lo é necessário um abandono, não é? Seguir Jesus é necessário se fazer pequeno, como a Virgem Maria. Não ter outra coisa, não ter outro prazer, outra satisfação, outra glória, senão a presença dele. Somos salvos pela fé, mas esta fé exige de nós um seguimento mais radical a nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a nossa postura hoje? Talvez agora você entende por que tem tanta gente que vem à igreja e volta para casa mais triste do que chegou. Porque quando chega diante de Jesus, reconhece que vai ter que renunciar. E a gente não gosta de renunciar. Renúncia nunca foi de coisa ruim. Você já viu alguém, Renovação Carismática Católica, oração de renúncia, né? Você já viu alguém rezar assim, eu renuncio a martelada no dedo. Eu renuncio a trabalhar no sol escaldando. Ninguém renuncia a isso. Porque isso já é contra-instintivo. Faz mal. Machuca, deforma. Isso a gente já afasta por instinto natural. Renúncia é de coisa que a gente tem direito. A gente, para dizer não, a gente tem que ter o sim. Se a gente não tem o sim, a gente não pode abrir mão. Não é? Se você me pedir agora R$100, quem dera se eu tivesse para te dar, não é? Eu não posso falar assim, eu renuncio a R$100, eu não tenho. Se eu tivesse, eu renunciava agora. Entende? Quando a gente renuncia, é aquilo que a gente tem. É aquilo que a gente pode. É aquilo que nos faz bem. É a nossa riqueza. É renunciar umas horas de sono para cuidar de quem não merece. Para estar ouvindo alguém que precisa da nossa escuta. Transbordando assim amor a Cristo. É abrir mão um pouquinho das nossas coisas, dos nossos trabalhos, para nos dedicar um pouco mais à oração, à escuta da palavra de Deus. É abrir mão um pouco do nosso recurso para ajudar aqueles que mais precisam. É abrir mão da nossa própria vida, que é a nossa única riqueza. Que a gente nesta tarde causemos alegria no coração do Senhor. A alegria de ver que ainda que não tenhamos muito a ofertar, nós estamos dispostos a dizer como São Pedro, aonde iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E quando a gente chega perto de Jesus, nós entendemos e vivemos o lema da renovação carismática para este ano de 2025. A gente transborda de esperança. Porque a gente não desanima nem mesmo diante dos sofrimentos. Porque a gente sabe que a salvação que Ele nos mostra quando estamos perto dEle e que temos acesso por amor a Ele, vale muito mais do que quaisquer riquezas que acumulamos ao longo de nossa vida. Se a gente ainda está rico demais, inflado demais, precisamos esvaziar-nos hoje. E o auxílio que Deus nos dá para isto é São Miguel Arcanjo. Peçamos mesmo sua intercessão para vivermos a humildade e experimentarmos desde agora a alegria da salvação que gratuitamente o Pai
Pai nos deu por meio de seu Filho e que agora nós temos certeza de que ela existe, porque mais uma vez nos é ofertada neste santo altar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,